Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é Celso Sandi, professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Aliança, na cidade de Paulínia. Bom, estaremos dando início a mais uma aula da EBD para os juniores. E a aula dessa semana, o estudo dessa semana, nós estaremos iniciando. O tema é o seguinte: a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Isso está lá em Atos, no capítulo 12. Hoje, na primeira parte, nós estaremos vendo do capítulo 1 até do capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 5, que trata a respeito de Herodes, o perseguidor. Mas, meus queridos alunos, alguém pode me perguntar: pô, Celso, que é esse Herodes? Quem foi esse Herodes? Muito bem, vamos lá. Herodes, de 41 a 44 depois de Cristo, então Israel teve como rei Herodes Agripa I. Mas esse Herodes não era o mesmo Herodes lá no início de Mateus, que mandou matar todas as crianças de 2 anos. Não, Herodes Agripa I é neto de Herodes o Grande. E Herodes Agripa, ele então veio a ser rei de Israel durante esse período. E nesse período, para fazer um lobby, para poder agradar aos judeus, ele então passou a perseguir cruelmente todos os cristãos. E nessa perseguição foi quando ele pegou e matou à espada Tiago, irmão de João. E mandou também prender a Pedro, o apóstolo Pedro, colocando 4 conjuntos de soldados para guardar a cela de Pedro. O plano de Herodes também era de executar o apóstolo Pedro. Mas aí eu quero ler para você. Aliás, eu até te convido para, antes de dar sequência, que você pare esse vídeo e leia Atos 12, de 1 a 5, tá bom? Mas eu vou ler agora para você Atos 12, o versículo 5. Olha só. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, como eu estava dizendo, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No versículo 3, ele diz ali que eram os dias da festa do pão asmo, dos pães asmos. Essa festa, ela seguia a festa da Páscoa, onde os judeus comemoravam a libertação do povo de Israel do Egito. Era uma época de muita alegria, de muita festa. E os cristãos, em sua maioria, da igreja primitiva, eles eram judeus e estava sendo acrescentado ali todo tipo de pessoas, aqueles conhecidos como os ímpios, né? Os que eram considerados impuros, eles estavam sendo acrescentados à igreja. E a igreja estava vivendo um período de grande crescimento exponencial. Era uma época de muita perseguição. Veja, a igreja crescia numa época de perseguição. Historicamente falando, meus alunos, o período que as igrejas mais cresceram foram nos períodos de grande perseguição. Mas, existe um mas aqui. A igreja estava orando. Quando você ora, você está se contrapondo. Você está fazendo oposição. Quando você ora, você está enfrentando as dificuldades, mas da forma como Deus nos ensinou. As batalhas do cristão são travadas de joelho.
Olha só o que eu escrevi aqui. O contra-ataque da igreja foi dobrar os joelhos e orar a Deus por um milagre. A igreja vence as batalhas de joelhos. A igreja vence as batalhas prostrada aos pés de Deus. E eu vou te lembrar que a Bíblia chama o nosso Deus de o Senhor dos Exércitos. Amém? Grave bem isso. E a nossa aula continua na semana que vem. E você vai saber o que então aconteceu, tá bom? Fica com Deus. Grande abraço.